Bom dia a todos. Eu gostaria aqui de apresentar o Dr. Michael Nolan, que fará palestra hoje sobre os princípios de radioterapia. Ele é professor assistente de Biologia e Radioterapia do curso de Medicina Veterinária da Carolina do Norte. Ele é formado pela Faculdade de Veterinária de Virgínia, Maryland, nos Estados Unidos. Ele tem doutorado em Biologia e Câncer e Radioterapia. Ele foi residente de radioterapia na Universidade de Colorado. E ele é membro do Colégio Americano de Radiologia. Eu gostaria de welcome, boas-vindas ao Dr. Michael Nolan. Thank you very much for coming here and giving us the lecture. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Carla. Vocês conseguem ouvir? Todo mundo está ouvindo a tradução? Beleza? Ótimo. Muito obrigado por estarem aqui hoje de manhã. Esse país é lindo. Eu nunca estive no Brasil antes. Novamente, obrigado por estarem aqui, por me recepcionarem. É a primeira vez que eu estou na América do Sul e este país é maravilhoso. Hoje, com a abertura do Centro de Radioterapia do PetCare, eu gostaria de apresentar-lhes alguns aspectos básicos da radioterapia, o que é a radioterapia e como ela pode ser utilizada para o manejo e gerenciamento do câncer em cães e gatos. E nós vamos falar das vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de radioterapia e como nós podemos utilizar esses procedimentos em diferentes pacientes. Então, para o início, a primeira meia hora, eu vou fazer uma breve apresentação. Nós vamos falar a respeito do que é a radiação, quando utilizar e os efeitos colaterais da radiação. E na segunda parte, nós vamos falar a respeito de como integrar a radioterapia na clínica, os desafios da radioterapia na clínica e como integrar com outras formas de gerenciamento de tumores, como cirurgia e quimioterapia. Além disso, nós vamos passar a última meia hora falando a respeito das indicações da radioterapia, diferentes exemplos de casos. E eu tenho também uma lista bastante grande de diferentes tipos de doenças onde eu posso usar a radioterapia. Então, nós vamos começar com a pergunta: o que é a radiação? A radiação está ao nosso redor o tempo inteiro. É uma energia, seja ela luminescente ou através de micro-ondas ou outras fontes de energia. E a radiação terapêutica que utilizamos também é um espectro eletromagnético. E aqui, nos raios-x e nos raios gamas, para a terapia nós podemos usar raios-x que são são gerados de uma tomada na parede, ou raios gama que são materiais nucleares e radioativos. Então, como conseguimos levar a energia ao paciente e depois para dentro do tumor do paciente? Há diferentes formas de fazer isso. Um exemplo clássico é a injeção de material radioativo. Esse aqui é um exemplo de um gato que recentemente foi tratado com iodo radioativo para hipotiroidismo, desculpem. Aqui tem um gato com o carcinoma escamoso induzido pelo sol no plano nasal e fizemos uma radioterapia chamada de plesioterapia ou estrôncio. O estrôncio é um material radioativo, estrôncio 90, e aqui temos uma sonda que está sendo mantida contra o tumor e está mandando uma dose muito alta de radiação na porção superficial do tumor. Esse aqui não é um exemplo de pequenos animais, mas é um cavalo que está sendo tratado com o carcinoma de células escamosas também abaixo do olho. Isso foi ressecado cirurgicamente. O animal foi tratado com o tipo de tratamento chamado de braquiterapia. Então, como podemos injetar a radiação, como podemos usar uma abordagem superficial. E essa aqui é uma outra forma de radioatividade que
que envolve implante. Aqui, esses tubos que vocês podem ver neste equino, eles estão embaixo da pele, e dentro desses tubos há algumas paletas com pequenas sementes do tamanho de um grão de arroz. E essas sementes, elas são radioativas e chamamos esse tipo de abordagem de braquiterapia. Então, essas sementes, elas emitem a radiação localmente para dentro do tecido e, assim, esterilizam as células tumorais ao redor do tumor. A braquiterapia, ela é um desafio porque em todas essas formas de radioterapia que falamos até agora, temos o uso de material radioativo. Então, há um risco aos proprietários, às pessoas que manipulam também essas fórmulas. Uma nova forma de braquiterapia que não envolve materiais radioativos é a braquiterapia eletrônica. E esse aqui é um exemplo disso. Em vez de uma paleta com sementes radioativas dentro delas, como no cavalo, aqui temos um tubo conectado a uma máquina de raio-x, muito utilizada para propósito de diagnóstico. Temos uma pequena radiação que passa por esse tubo, que depois é entregue na pele e apenas emite a radiação quando o feixe está ligado. Todas essas formas de radiação são as formas menos comuns na veterinária e a mais comum é a terapia com feixe radioativo externo. Esse aqui é um exemplo de uma máquina de Cobalt. Essa máquina ela está na Universidade da Carolina do Norte e ela tem uma fonte de cobalto 60 e isso emite uma radiação de megavoltagem que pode ser enviada até o tumor através de colímeros. Então, o paciente está nessa mesa e o produto chega no paciente e pode ser entregue por diferentes ângulos através do paciente usando essa máquina. Uma versão mais moderna disso, além do cobalto, é um acelerador linear. Esse aqui é o LINEAC, que chamamos. O LINEAC ela é uma versão eletrônica da máquina anterior. Novamente utilizamos a técnica de tubos de raio-x para criar a radiação de raio-x que pode ser levada ao paciente. Então, aqui eu fiz um desenho que mostra a posição do paciente na mesa. Então, imaginamos que esse cachorro aqui tem um tumor cerebral. E a radiação, você não consegue vê-la fisicamente, mas eu a desenhei aqui. E ela seria emitida desta forma. Isso aqui é um tanto quanto técnico, mas da mesma forma que os drones têm unidades de mensuração como unidades internacionais ou miligramas, é importante pensar na dose da radiação. E as doses na radiação, elas são medidas em unidades chamadas de Gray. Porque a radiação é um tipo de energia, um Gray é igual a 1 joule por quilograma. E é por quilograma, porque nós gostamos de prescrever a radiação independente do tamanho do tumor. Então, a dose da radiação pode ser a mesma. Um tumor pequeno num gato pode ser tratado com o mesmo número de Grays que um tumor grande em um cavalo. O acelerador linear, ele não cospe as unidades de Gray. Ele utiliza unidades que nós chamamos de unidades monitoras, ou monitor units. E em circunstâncias específicas, uma monitor unit corresponde a um Gray. Mas normalmente isso não é 1 a 1. Então, os radiologistas, oncologistas, eles prescrevem de uma determinada forma e depois é feita uma série de cálculos matemáticos para saber quantos monitor units o acelerador precisa entregar ao animal. E esse tipo de matemática, esse cálculo, é o que toma mais tempo no planejamento da radioterapia. Então, o que a radiação faz uma vez que ela está dentro do organismo? Por que queremos colocar energia dentro do organismo e por que isso é diferente de uma lâmpada? Por que não podemos usar uma lâmpada para curar o câncer? A radiação terapêutica é o que chamamos de radiação ionizante. E o alvo dessa radiação ionizante é o DNA. O DNA, o objetivo é que
ocorra uma ionização do DNA das células cancerígenas, criando quebras na fita dupla do DNA. Então, vamos pegar esse DNA e vamos quebrar duas fitas que estejam próximas uma à outra. Se fizer isso, a célula não pode replicar. Então, ao vermos o ciclo celular, se a célula está tentando replicar o DNA na fase S da síntese do ciclo celular, se o DNA é quebrado, ela não consegue replicar. Nós sabemos que o câncer é uma doença onde há a replicação não controlada das células. É uma célula que fica se replicando o tempo inteiro. E quando a radiação ela quebra o DNA de fita dupla, ele impede o crescimento do câncer, porque não é mais possível fazer a fase S do ciclo celular. A radiação ela pode interagir diretamente com o DNA ou ela pode causar os danos no DNA, fazendo com que a água se torne peróxido dentro de uma célula. E esses peróxidos causam danos indiretos ao DNA. Então, a radiação, ao invés de interagir diretamente com o DNA, interage com a água, faz com que a água vire um radical livre, que, por sua vez, ioniza o DNA e causa o dano. E esse é um ponto importante. Não parece ser tão importante, mas ele é importante, porque quando os pacientes recebem a radioterapia, não queremos que eles tomem medicações antioxidantes, como óleo de peixe ou vitamina E, porque eles podem interferir com a eficácia da radioterapia. E quais são os tipos de efeitos colaterais que podemos ver com a radioterapia? Bom, nós vemos elas em duas categorias: agudas, ou de curto prazo, ou tardias, ou de longo prazo. Esse aqui é um exemplo de um cão que foi tratado com radioterapia para um sarcoma de tecidos moles. Fizeram uma cirurgia para remover um grande sarcoma no cotovelo e ele recebeu 3 semanas e meia de radioterapia. Esse animal provavelmente estará curado do seu tumor. Provavelmente não haverá recidiva, porque a taxa metastática é baixa, então o prognóstico é bom. Mas os efeitos de curto prazo existem. Eles podem ser muito ruins, eles podem ser muito dolorosos, eles podem predispor a infecções bacterianas secundárias. E após 3 semanas e meia de radioterapia, nós podemos ver efeitos colaterais que têm este aspecto. Uma dermatite muito severa. Isso é causado pela desformação ou a morte das células basais, que são o compartimento de sustentação da pele. Mas elas cicatrizam muito bem. Então, esse aqui é o final da terapia, 1 semana depois da radioterapia. Agora, 2 a 3 semanas após o anterior, então há a cicatrização, e a cicatrização é rápida, e isso aqui é 1 mês após o procedimento. Após 1 mês de procedimento, nós conseguimos ver essa cicatriz pequena e essa lesão pequena. Então, há efeitos colaterais que podem ser desconfortáveis, mas eles devem ser balanceados em relação ao prognóstico de longo prazo. A radiação também causa os efeitos tardios, que nós chamamos. Eles ocorrem muitos meses até anos após a terapia com radiação. E um efeito colateral agudo ruim não é necessariamente prognóstico de um efeito colateral ruim tardio. Eles são totalmente separados. Esses efeitos podem ser bastante discretos: perda de pelo, hiperpigmentação. Esse animal tinha um carcinoma nasal e novamente teve uma radioterapia completa para tratar um carcinoma nasal, e podemos ver vários efeitos colaterais. Um deles aqui é a perda de pelos no topo do nariz, no plano nasal, e vocês podem ver que essa pele está mais hiperpigmentada, está mais escura. E aqui vocês conseguem ver exatamente onde a radiação entrou no corpo. Há um clareamento do pelo. Esses são efeitos cosméticos. Esse aqui é um gato com linfoma nasal, novamente um prognóstico muito bom. E nós conseguimos ver o mesmo clareamento do pelo no foco da radiação. Ele tinha um linfoma nasal. E podemos ver um outro efeito colateral nos pacientes, que é a formação de catarata.
Os efeitos tardios também podem ser muito assustadores. Eles podem ameaçar a vida e eles não tendem a melhorar com o tempo. Esse aqui é um exemplo de uma fístula oronasal induzida por radioterapia. Então, é uma comunicação entre a cavidade nasal e a oral. É esse tipo de efeitos colaterais tardios e severos da radioterapia que limitam a quantidade de dose que podemos dar a um paciente. Os efeitos colaterais de curto prazo melhoram e podemos gerenciar o desconforto com os anti-inflamatórios e os analgésicos, antibióticos. Eles melhoram, nós podemos tolerar isso, mas esses efeitos de longo prazo que podem ameaçar a vida que têm que ser minimizados. Então, a prescrição da dose, ela é baseada em projeções matemáticas do risco para desenvolver efeitos colaterais tardios. Quando criamos um protocolo de radioterapia, o objetivo é minimizar os riscos de um efeito colateral como este, para que este risco seja menos de 5% em até 3 anos após o tratamento. Se a radiação pode causar todos esses danos a tecidos normais e células normais, por que ela é útil ao tratamento dos tumores e por que usaríamos? Bom, como eu acabei de falar, a radiação normalmente não causa esses efeitos colaterais tardios. E o motivo tem a ver com um cálculo, e vamos ver aqui, nós temos uma curva de dose e resposta. No eixo X, nós temos a dose da radiação aumentando da esquerda para a direita. E no eixo Y, nós temos o risco de controle tumoral, ou o risco de um efeito colateral. Então, em azul, nós temos a probabilidade do controle tumoral, e em amarelo, nós temos o risco de complicação severa. Se nós escolhermos uma dose muito alta, isso nos dá o controle do tumor, mas também dá um risco muito grande de complicações. E se escolhermos uma dose extremamente baixa, nós temos baixo risco de complicação, mas também temos uma baixa probabilidade de controlar o tumor. Então, o objetivo é ter algo no meio, onde nós temos aproximadamente 5 a 10% de um efeito colateral grave, mas uma probabilidade bastante elevada de controle tumoral. Nós vemos essa diferença onde está o tumor e onde estão os tecidos normais. Os riscos de efeitos colaterais versus o controle do tumor estão ilustrados aqui. As células normais conseguem acertar de novo aquela quebra da dupla fita do DNA. As células tumorais não têm essa habilidade. Então, como exemplo, vamos tomar o câncer mamário humano. O câncer mamário humano ocorre uma mutação no gene BRAC. E o BRAC tem a ver com o ajuste, com o conserto da dupla fita. Se você tem uma mutação BRAC, o câncer não irá consertar o dano causado pela radiação, mas as células normais, os linfáticos, as células sanguíneas, as costelas, todo o tecido normal ao redor deste câncer de mama, elas conseguirão se consertar porque elas não têm essa mutação, então elas irão se reparar durante o tratamento. Isso se você não der uma sobredose de tratamento. Você pode dar uma dose excessiva até mesmo para as células normais. Então, para evitar isso, nós damos a radiação em pequenas doses diárias. Nós damos a radiação em pequenas doses e, nessa situação, o corpo consegue se adaptar. Se você der demais de uma vez só, os riscos para efeitos colaterais severos são muito elevados. Esse aqui é um outro gráfico que iremos avaliar. Esse aqui é uma única dose de radiação. E em uma única dose, se dermos uma dose muito alta de radiação, vamos dizer 8 Gray de radiação em um único dia, nós temos 0 células que irão sobreviver. Então, aqui temos a porcentagem de células que sobrevivem em relação à dose
cumulativa de radiação. Então, uma dose única de 8 Gray não deixa nenhuma célula viva. Mas se quebrarmos o tratamento em 2 dias, 4 Gray hoje, 4 Gray amanhã, esses mesmos 8 Gray terão uma maior taxa de sobrevida celular. Então, ao invés de 0% de sobrevida, nós agora temos 25% das células sobrevivendo. Então, se repetirmos isso, então de reduzirmos para doses de 2 Grays, então a capacidade dessas células ela é exponencial, essa capacidade de sobrevivência. Então, por isso nós damos as doses fracionadas para proteger os tecidos normais. Qual é o objetivo da radioterapia? Nós falamos sobre o que é a radiação, é a energia, falamos de como trazê-la para dentro do corpo. Normalmente, na veterinária, nós utilizamos o LINEAC, que é o feixe externo de radioterapia, e falamos como a radiação controla os tumores. Qual é o objetivo da radioterapia? As prescrições podem ter 1 ou 2 objetivos. Um deles é a paliação, a terapia com intenção paliativa. Esses são protocolos que utilizamos quando não temos uma doença curável, ou quando a doença é tão ruim, ou tem outras comorbidades, que não faz sentido usar uma radioterapia mais agressiva. A radioterapia com intenção paliativa, o objetivo dela é melhorar a qualidade de vida ou manter a qualidade de vida diante do tumor. Não é curar o tumor. Nós utilizamos protocolos que são muito fáceis para o paciente. Talvez 2 a 5 sessões de tratamento diariamente ou semanalmente. Os efeitos de curto prazo são quase inexistentes. Então, os protocolos paliativos são protocolos com doses muito baixas e não têm efeitos colaterais de curto prazo. Não faz sentido dar a um paciente que tem tumor incurável e talvez um prognóstico geral muito ruim, ainda dar a esse animal efeitos colaterais que causam desconforto, e ele precisará de 1 mês para se recuperar destes efeitos colaterais. Esses protocolos também são bons porque eles não são muito caros. Nós estamos apenas tentando dar alguns meses de conforto ao paciente, e aí nós podemos dar a radioterapia paliativa, que também tem um custo mais baixo que os protocolos mais agressivos. Os objetivos dessa ação paliativa pode ser diminuir o tamanho do tumor, ou controlar o crescimento do tumor, ou reduzir a dor. A radioterapia paliativa, ela pode secar efusões, então ela pode ser interessante para tumores que causam muitas efusões. Por outro lado, se nós temos uma doença que pode ser curável ou que tenha um bom prognóstico com o tratamento agressivo, talvez decidamos ter os efeitos colaterais temporários de curto prazo para ter a cura. Essa também é chamada de radioterapia definitiva ou radioterapia completa. Então, ao invés de 2 ou 5 tratamentos, nós usamos 15 a 20 tratamentos, 5 dias por semana, durante 3 ou 4 semanas. E eles causam os efeitos colaterais agudos que eu mostrei, que podem ser desconfortáveis, mas novamente nós aceitamos esses efeitos colaterais porque o prognóstico geral pode ser muito bom. Então, quais são os tipos mais comuns desse tipo de radioterapia com feixe externo? Há diferentes formas de usar o LINEAC, e é importante saber quais os tipos que podem ser utilizados. Nós vamos ver exemplos de cada um deles. Aqui nós temos uma configuração clínica ou manual, é a forma mais antiga de uso desse tipo de radioterapia. Nós podemos usar a radioterapia tridimensional conformal. Uma forma mais jovem, mais recente, é a radioterapia com modulação de intensidade, e a forma mais recente é a radioterapia estereotática. Aqui em São Paulo, vocês têm os primeiros 3. Vocês têm as configurações clínicas e manuais, vocês têm a radioterapia tridimensional conformal, e vocês têm a radioterapia com intensidade modulada, que é a
IMRT. Vocês não têm a estereotática, mas eu espero que no futuro vocês tenham. Esse aqui é um exemplo de uma tomografia com um plano de radioterapia sobre essa tomografia. Esse animal tem carcinoma de células transicionais da bexiga urinária. E, então, o que nós estamos vendo é uma seção única através do organismo com uma tomografia crânio caudal, o sentido, dorso ventral. E aqui temos a vesícula urinária com o cólon em cima. E a cor que estamos vendo aqui é como se fosse uma pintura de onde a dose de radiação está. A alta dose de radiação, elas estão em laranja e vermelho. As doses intermediárias, elas têm as colorações amarela. E aí as baixas doses, elas são verde e azul. E temos o objetivo de tratar a bexiga urinária com altas doses de radioterapia e não deixar com que a radioterapia de alta intensidade afete os tecidos ao redor. Nós queremos a remissão desse tumor sem ter uma colite severa ou uma diarreia severa. Isso é difícil quando temos, por exemplo, a radioterapia conformal, onde o cólon e a bexiga urinária seriam expostos a grande quantidade de radiação. Mas com a IMRT, você pode direcionar o feixe de forma que só a bexiga urinária seja afetada e o cólon seja preservado. Desculpem. Agora, nos Estados Unidos, e provavelmente aqui, logo, vocês poderão fazer esse tratamento com poucos efeitos colaterais, se é que vai haver efeitos colaterais. Então, como planejamos esta radioterapia? Primeiro, precisamos definir a localização do tumor. Aqui temos o crânio de um animal com acromegalia. Ele tem um tumor pituitário. E o primeiro ponto é definir onde que está o tumor. Aqui. Aqui é o volume macroscópico ou bruto do tumor. Então, vamos pensar até onde o tumor pode invadir. Nem tudo conseguimos ver. Alguns tumores têm a penetração microscópica no tecido adjacente. Também precisamos pensar onde esse tumor possa ir diariamente. Um tumor dentro do crânio não vai se mexer muito, mas o gato ele não vai ficar com a cabeça na mesma posição todos os dias. Então, se a cabeça do gato pode se mexer nos dias da terapia, temos que considerar também o erro da terapia. Então, nós tratamos o tumor e uma margem de erro que leva em conta a doença microscópica, que não conseguimos ver, e também levando em conta alguns erros ou falhas da administração da terapia. E, por isso, nós temos essa outra linha lilás ao redor do tumor, que tem aproximadamente 1 centímetro. Esse aqui é o volume de tratamento planejado. Com os aceleradores lineares, nós temos diferentes tipos de energia que podemos utilizar, elétrons ou raio-x. Os elétrons não são muito eficazes para o tratamento de um tumor de hipófise, porque eles apenas entregam a dose superficialmente. Então, novamente, nós estamos vendo um desenho aqui sobre o planejamento e o objetivo é tratar todo o tumor com 54 Gray de radiação. 54 Gray é essa parte laranja. E vocês conseguem ver que os elétrons não chegam aonde deveriam chegar. Não há nenhuma forma física de fazer com que chegue no tumor. Nós perdemos metade da carga, pelo menos. Então, os elétrons não seriam uma opção para esse tipo de tratamento. Então, ao invés disso, nós utilizamos os raios-x. Os raios-x, eles penetram muito melhor. Eles conseguem penetrar no corpo muito além dos elétrons. Aqui nós temos o crânio que foi tratado com um feixe de raio-x que veio apenas de cima. E aqui vocês conseguem ver que há uma cobertura muito maior do tumor, muito melhor do que os elétrons, onde não havia uma dose aqui embaixo. Entretanto, a dose aqui é muito baixa, a dose aqui é muito elevada.
Isso é muito mais elevado do que o cérebro consegue tolerar. Então, uma radiação de campo único não é adequada para este paciente. Então, nós precisamos pensar como vamos entregar a dose para o paciente, de modo que a dose adequada chegue ao tumor, mas não ter muito extravasamento da dose no tecido adjacente. O tumor, ele recebe a dose que nós prescrevemos e o tecido adjacente recebe a mesma dose ou menos, mas não mais. Aqui, nesse caso, o tecido adjacente recebe uma dose maior do que o tumor. Aqui, nós estamos com uma outra visão. Apenas o tumor recebe os 54 grays. E eles recebem, isso está focado no tumor e no tecido adjacente. Bom, ao adicionar um segundo feixe de radiação, um vindo por cima e outro vindo por baixo, vocês podem pensar assim, bom, nós não queremos muita radiação, mas está certo fazer isso, porque ao invés de ter muita radiação no tecido do cérebro, agora nós temos toda essa área coberta com uma radiação de 54 gray, que é o nosso objetivo. Então, todo o tumor está coberto com 54 gray e nós não temos mais 60 gray, por exemplo, no cérebro. O cérebro também está exposto a 54. Ainda podemos melhorar isso aqui. Temos muito aqui na orelha que recebe... E a boca também está sendo muito exposta a essa carga de 54 gray, então poderá haver efeitos colaterais. Se você quiser melhorar esse plano de radioterapia, você poderá adicionar mais 2 feixes, em cima e embaixo, direita e esquerda. E se fizermos isso, novamente, nós conseguimos ver que nós estamos afunilando o nosso campo e estamos nos aproximando cada vez mais do tumor. Quanto mais feixes utilizamos, mais conformal é o tratamento. Esse aqui é a radioterapia tridimensional conformal. Também há uma tecnologia que eu mencionei antes, que é a IMRT, que é a de intensidade modulada. Eu vou lhes mostrar um vídeo para mostrar a diferença. É mais fácil do que eu tentar explicar e fará mais sentido. Eu acho que eu não tenho a internet aqui. Não sei se eu consigo mostrar o vídeo. Bom, na IMRT, ao invés de usarmos 3 ou 4 feixes de radiação, nós vamos usar 7 ou 9. Todos esses feixes, eles se interseccionam no centro do tumor. Quando eles se interseccionam no centro do tumor, nenhum feixe individual precisa entregar uma carga grande de radiação. Cada um deles entrega uma carga pequena, mas como eles se interseccionam, no ponto de intersecção, a dose é grande no total. Na radioterapia de intensidade modulada, os colimeradores também eles se movimentam durante a terapia. Então, existe uma movimentação no acelerador linear para modular a intensidade desses feixes. Se você tem um tumor denso, como uma bola de basquete, o centro desse tumor pode ser exposto por um período de tempo grande, mas a maneira como esse sistema funciona faz com que as porções externas sejam expostas a apenas uma pequena dose de radioterapia durante um tempo prolongado. E isso é interessante quando todo o campo de radiação recebe a mesma quantidade da radiação. E o resultado final é um tratamento com uma conformidade melhor que esteja mais adequado ao formato do tumor. A radioterapia estereotática é uma coisa totalmente diferente. Na radioterapia estereotática, nós utilizamos tecnologias para saber exatamente onde está o tumor com 0 de falta de precisão. Nós não temos margem de erro.
O nosso acelerador linear, ele tem um tomógrafo dentro dele. Então, o tomógrafo, ele se mexe junto com o acelerador linear e no dia do tratamento nós podemos usar essa tomografia e compará-la com a tomografia que usamos para o planejamento. Nós podemos compará-las e o nosso acelerador linear também tem um robô que identifica falhas de onde está o paciente, onde está o tumor. Então, nós conseguimos identificar as falhas de precisão, nós acertamos isso com o robô, e o resultado final é que não precisamos ter aquela margem grande de erro. E se não precisarmos proteger os tecidos normais, e se podemos utilizar a IMRT para fazer com que o campo de tratamento seja equivalente ao campo-alvo, nós temos um tratamento que está focado apenas no tumor. Se não precisamos proteger os tecidos normais ao redor do tumor, nós podemos entregar uma dose muito grande de radiação em 1, 2 ou 3 sessões de tratamento. Então, os protocolos de radiação definitiva normalmente demoram 3 ou 4 semanas e eles podem ser substituídos pela radioterapia estereotática, que faz todo esse tratamento em 1 semana apenas. A biologia de como funciona a radioterapia estereotática é um pouco diferente. E o impacto sobre o microambiente do tumor e como tudo interage com o tumor é um pouco diferente da radioterapia convencional. Aqui vocês conseguem ver que, ao invés de ter a dose de radiação direcionada a toda a área que está em lilás, podemos ver que a radioterapia está direcionada apenas ao tumor. Não há o extravasamento da radiação para as outras margens, para as margens adjacentes ao tumor. Isso requer uma experiência técnica muito grande, tempo para fazer o tratamento, suporte técnico. Você precisa ter pessoas que façam o planejamento, que façam os testes de controle de qualidade para cada tratamento. Os tratamentos podem demorar de 1 a 3 horas, quando comparadas à radioterapia convencional, que demora de 20 a 30 minutos. Então, o tempo de tratamento aqui é muito maior. De qualquer forma, todos esses tipos de radiação, eles são muito interessantes, porque não são invasivos ou menos invasivos. Nós anestesiamos os pacientes para que eles não se mexam. Se queremos tratar um tumor de cérebro, nós anestesiamos o animal para que ele fique quieto. Nós usamos a anestesia geral para imobilização, mas não para tratar a dor. Então, para resumir, a radiação é apenas energia. E nós estamos direcionando ela ao tumor, como fazemos com uma luz em uma sala escura. Nós estamos prescrevendo radiação com prescrições que são excelentes para o controle do tumor e reduzem a citotoxicidade. Quais são os usos mais comuns da radioterapia? Nós vamos falar em mais detalhe mais adiante, mas os usos mais comuns são os sarcomas de tecido mole, os mastocitomas, o linfoma localizado, como, por exemplo, o linfoma nasal ou mediastinal, o linfoma tipo Hodgkin em gatos. Nós podemos utilizar a radioterapia para o tratamento de osteosarcomas, podemos usar para diferentes tipos de tumor de cabeça e pescoço, podemos usar para o carcinoma da tireoide, antes ou após a cirurgia, ou em casos em que a cirurgia não é possível, onde muitos linfonodos estão afetados por doença metastática, e também podemos usar para os tumores de bexiga urinária. Nós vamos falar mais a respeito desses exemplos e também de exemplos mais raros. Isso foi um monte de informação técnica, mas agora vamos falar como integramos a radioterapia no fluxo de trabalho da clínica e as coisas que precisamos pensar quando fazemos o gerenciamento dos pacientes oncológicos. Como eu mencionei,
nós vamos anestesiar esses pacientes com anestesia geral. Essa aqui é a nossa máquina de anestesia com o ventilador, com os equipamentos de monitoramento. Por que nós fazemos anestesia? Bom, eu já disse, nós incluímos uma margem de 1 centímetro ao redor do nosso tumor para evitar erros de não ter visto um tumor microscopicamente e também erros no planejamento. 1 centímetro não é muito. Num gato pequeno parece muito, mas na verdade é pouco. Então nós temos uma margem de erro muito pequena. Precisamos que o paciente esteja imóvel durante o tratamento. Nós precisamos proteger o tecido ao redor do tumor. E a anestesia é essencial para garantir a imobilização. Nós podemos planejar alguma movimentação do tumor, mas não muito. Uma das questões que sempre aparece é se nós temos um paciente que está recebendo a radioterapia definitiva, 4 semanas de tratamento, como vamos ter o acesso intravascular para essas 4 semanas? Como garantimos isso? E há diferentes maneiras como podemos abordar isso. Em algumas clínicas, utilizam um catéter intravenoso curto e mandam de volta com o animal para casa todos os dias e os proprietários aprendem a limpar os catéteres, a fazer o flush do catéter diariamente e eles substituem os catéteres a cada 3 ou 5 dias. Então, uma vez por semana, ao menos, o animal tem um novo catéter. Isso também é interessante. Às vezes, esses catéteres eles estão obstruídos, às vezes eles ficam sujos e precisam ser substituídos mais cedo. Às vezes, os pacientes mordem esses catéteres, o que pode ser ruim, mas de uma maneira geral funciona. Na nossa clínica, ao invés de substituir os catéteres semanalmente e ao invés de fazer com que os proprietários façam a lavagem desse catéter para mantê-lo patente, nós utilizamos uma linha intravenosa central comprida. Essa aqui é um exemplo de um animal que tem isso colocado em sua pata posterior. A vantagem disso é que elas podem durar muito mais tempo, 3 ou 4 semanas, desde que o animal não mastigue essas linhas. Nós podemos bloqueá-las com heparina. Nós colocamos heparina diluída no catéter todos os dias para evitar que ocorra a obstrução do catéter. E nós removemos a heparina no início de cada tratamento para dar anestesia e no final da anestesia nós colocamos novamente a heparina. Isso faz com que os pacientes possam ir para casa, eles precisam usar o colar elisabetano para que eles não tenham acesso ao catéter e possam danificá-lo. Uma outra forma de como o acesso vascular pode ser abordado é colocando os portes de acesso vascular subcutâneos. Eles são colocados cirurgicamente sob a pele e é isso que está sendo mostrado nas imagens abaixo. Parece a cabeça de um estetoscópio, esse porte aqui. Tem essa membrana de silicone e você consegue injetar através dessa membrana. E aí nós temos esse tubo bastante comprido que é inserido na jugular. Este cão aqui, ele tem um porte embaixo da pele que foi colocado cirurgicamente em uma cirurgia curta. Esse portal ele está subcutâneo e é preso no tecido subcutâneo e essa outra extremidade entra no vaso. Nós podemos utilizar isso para quimioterapia concomitante, para radioterapia, para anestesia. Eles podem se dobrar sob a pele e isso é complicado. Além deles se dobrarem, eles são muito caros e eles necessitam de uma cirurgia para serem colocados. Esse é o diagrama de como isso funciona. Então, sob a pele, nós temos esse portal. E essa porção aqui é colocada dentro de um vaso. A outra forma de administrar anestesia diariamente é através de um catéter normal ou através de uma agulha do tipo butterfly. É conveniente porque é rápido, é barato, não é muito interessante porque você está injetando em vasos periféricos diariamente e normalmente esses são os pacientes que também precisarão da quimioterapia. Então, se você constantemente utiliza diferentes vasos e causando trombose desses vasos,
prazos, aí você poderá fazer com que a administração da quimioterapia após a radioterapia seja muito complicada. E esta é a grande desvantagem de utilizar estas agulhas pequenas todos os dias. E por isso evitamos fazê-lo. A anestesia pode ser complicada. Os proprietários sempre perguntam a respeito disso. É seguro dar anestesia todos os dias? O meu animal irá tolerar? Eles irão tolerar. Novamente, não queremos proteger da dor. Não são tratamentos invasivos dolorosos. É apenas para imobilizar o paciente durante o tratamento. O tempo que utilizamos o acelerador é 5 minutos ou menos. Então, é uma imobilização de curto prazo, muito curta. Usamos poucas premedicações, usamos talvez no primeiro tratamento, onde o tratamento é maior por causa do setup inicial, mas após isso é muito rápido. Então, usamos a indução com o Propofol, por exemplo, que funciona muito rápido e os animais recuperam rapidamente. E normalmente fazemos a manutenção com isoflurano, normalmente, ou com anestésicos gasosos. Há um estudo publicado há alguns anos que observou os efeitos da terapia diária e da anestesia em hemogramas para determinar se a radioterapia induz a mielossupressão. Eles olharam mais de 300 animais que foram tratados diariamente com radioterapia. Desculpem, 103 animais que foram tratados com radioterapia. E houve uma redução estatisticamente significativa no hematócrito, nos leucócitos também, e em muitas células do hemograma, como os neutrófilos e eosinófilos, e houve a trombocitopenia causada pela terapia de radiação. Mas todos esses valores estavam dentro da faixa de tolerabilidade. Então, a anestesia diária pode causar alterações no hematócrito e no hemograma, mas não são alterações significantes. A outra preocupação que temos com a anestesia diária é um problema nos gatos. Nós vemos isso nos gatos, não nos cães. Se usamos o Propofol para indução todos os dias, o Propofol pode causar estresse oxidativo, que pode causar danos nas hemácias, como, por exemplo, a formação de corpúsculos de Heinz e anemia de Heinz. Então, o Propofol diariamente não é recomendado para gatos. Ao invés disso, nós utilizamos uma câmara de indução, onde podemos usar o iso ou o sevofluorano como uma indução gasosa para gatos. Isso é interessante porque não está associado ao risco de anemia. Uma outra opção nos Estados Unidos, eu não sei se vocês têm aqui, estava disponível na Europa há alguns anos, é o Afaxalan. O Afaxalan, ele permite a indução rápida, ele é um neuroesteroide e é uma boa alternativa para o Propofol em muitos pacientes. Eu não sei se está disponível aqui. O problema com o Alfaxan nos Estados Unidos é que é muito caro. Então, normalmente, nós utilizamos a câmara de indução com indução de isoflurano em gatos. A anestesia, de uma maneira geral, é bem tolerada, mas alguns pacientes podem desenvolver a traqueite, a inflamação da traqueia, por causa da intubação diária. Isso leva a uma tosse discreta não produtiva. Então, após 2 ou 3 semanas de tratamento, os proprietários podem dizer que os proprietários reclamam de tosse e podemos dizer a eles que ao final do tratamento isso irá melhorar. Então, saindo da anestesia e pensando nos efeitos colaterais da radioterapia e como podemos gerenciá-los. Um dos efeitos colaterais mais comuns que vemos nos pacientes com radioterapia é a diarreia causada pela colite, e isso ocorre principalmente em pacientes com tratamento de radiação pélvica. Aqui podemos ver a colite por causa da radioterapia, mas aqui é um tratamento localizado. Se o paciente tem um tumor cerebral e ele é tratado com radioterapia para um tumor cerebral, e nós vemos colite ou diarreia
ou disquesia, isso não está associado à radioterapia, mas pode estar acontecendo por causa do estresse. Vemos isso muito em pacientes hospitalizados que recebem ou não a radioterapia. O tratamento para a colite de estresse é o Flagyl, metronidazol. Nos pacientes com radioterapia, uma vez que eles estão passando pelo tratamento ativo, nós não utilizamos o metronidazole, nós utilizamos a tilosina ou a sulfadiosina. O motivo pelo qual fazemos isso é esse artigo bastante antigo, de 1973, e esse artigo mostra que em camundongos o metronidazol pode piorar os efeitos da radioterapia. É um medicamento que pode ter efeitos sinergéticos com a radioterapia e piorar os efeitos colaterais. Nós não queremos piorar os efeitos colaterais agudos da radioterapia. E se você utilizar o metronidazole para tratar a colite, você pode piorar a colite, especialmente se o que você está tratando com a radioterapia, a região é o cólon. Novamente, eu não uso muito o metronidazole, eu uso mais a tilosina. Aqui um animal que tem um carcinoma dos sacos anais. Eu espero que vocês já tenham feito a digestão do café da manhã, porque as imagens agora serão feias. Esse animal tem uma dermatite nessa região por causa da radiação que ele recebeu. Aqui vocês têm a descamação, a perda da pele, está tudo muito vermelho, tem essas efusões. Parece assim uma queimadura muito feia. Isso terá cura. Nós teremos a dermatite. Isso será autolimitante, haverá a cura espontânea em 2 ou 3 semanas. O que queremos evitar são as infecções. E o trauma, também queremos evitar o trauma. Qualquer fricção sobre essas áreas irá interromper a cicatrização. É como se fosse uma lesão cirúrgica. Ela cicatriza de fora para dentro. E se você tem alguma fricção nessa região, você poderá impedir a migração para dentro das células que estão cicatrizando do lado de fora. Nós normalmente deixamos a lesão exposta, nós não usamos bandagens sobre elas, nós só usamos os antibióticos quando há infecções secundárias e, pessoalmente, eu evito medicações tópicas porque elas são dolorosas. É difícil aplicar um medicamento tópico a uma área que já está dolorida. Nós usamos os anti-inflamatórios não esteroidais por via oral ou os analgésicos por via oral. Eu vou responder as perguntas ao final, sim? Aqui é a cicatrização neste animal. Parecido com o que aconteceu no animal do cotovelo, nós vamos dessa área muito avermelhada a uma cicatrização progressiva ao longo de algumas semanas, 2 semanas, 1 mês após a radiação e 6 semanas após. Então, aqui é a alopecia permanente, mas todos esses efeitos colaterais agressivos passaram, não há mais a dermatite ativa. Às vezes nós vemos a dermatite severa. Esse é um animal que teve um sarcoma periocular e este animal teve uma dermatite muito severa ao redor do olho, muito dolorosa. Não conseguimos controlar com medicamentos orais. E aí o primeiro ponto nesses casos é sedar os animais. Nós normalmente os mandamos para casa com acepromazina oral e é melhor que o animal esteja cansado por alguns dias do que ficar coçando o rosto porque ele está muito dolorido. Nós conseguimos ver edema, nós usamos antibióticos para evitar as infecções secundárias e às vezes nós precisamos fazer uma hospitalização de curto prazo para utilizar medicamentos analgésicos como fentanil, a morfina. Talvez possamos até fazer os bloqueios anestéticos locais para alívio da dor. Eles cicatrizam rapidamente com o gerenciamento da dor. Desde que esse animal não faça o autotraumatismo, esses efeitos colaterais poderão
poderão melhorar e poderão melhorar rapidamente. Talvez seja necessário um final de semana extenso de hospitalização para voltar a um aspecto mais apresentável. Semelhante à dermatite, nós podemos ver a mucosite, que é a inflamação na cavidade oral, e isso também pode ser muito doloroso. É muito... Eu descrevo aos meus clientes, parece que é aquela sensação de quando você come queijo quente e queima o palato, e essa é algo que acontece após 2/3 do tratamento de tumores orais. Como vocês conseguem ver aqui nesse cão, há um pouco de vermelhidão ao redor das tonsilas, há um efeito colateral aqui, a glossite na língua, e nós estamos procurando coisas que irão aliviar a dor. São os mesmos desafios que temos com a dermatite. Utilizamos anti-inflamatórios, medicamentos orais, utilizamos mais antibióticos aqui por causa das infecções secundárias. Nós também utilizamos as lavagens bucais, que normalmente contêm antibióticos, antifúngicos, esteroides, lidocaína. Evitar a dor e evitar a colonização de bactérias e fungos. Mesmo os cães e gatos que têm mucosite muito severa raramente precisam de sondas para alimentação. Muitas vezes eles poderão ter anorexia e você terá que suplementar a nutrição ou até mesmo a hidratação. Então, poderá ser necessário colocar uma sonda esofágica temporariamente. Esse tipo de mucosite é muito raro, agora que temos a IMRT. Com a tecnologia que vocês têm aqui em São Paulo, com os protocolos de paliação, vocês não irão ver esses quadros. Isso não acontece com a radioterapia paliativa, mas mesmo na radioterapia definitiva, isso agora é muito mais raro. É provável o melhor tipo de prevenção. Então, como integramos a radioterapia com os cuidados tumorais multimodais? A radioterapia ela é interessante quando a cirurgia não é possível. Quando não é possível fazer a cirurgia ou porque o proprietário não quer fazer a cirurgia, nós pensamos na radioterapia. E nós pensamos nos casos onde a quimioterapia também não pode ser muito útil. Esse animal, ele teve a radioterapia como único tratamento. Esse animal chegou para mim literalmente em coma. Ele tinha esse tumor enorme no tumor. Ele tinha um osteocondrosarcoma multilobular. Vocês conseguem ver o tamanho desse tumor. Parece que o cachorro está usando um capacete. O tumor é maior do que o cérebro. É muito compressivo. Nós utilizamos radioterapia definitiva, muito agressiva. E 4 meses depois, o animal estava se sentindo muito bem, o tumor não era mais palpável externamente, esse animal estava se comportando como um filhote e o tumor havia diminuído de tamanho. Não curamos o cão, mas certamente demos a esse animal um ano e meio de uma boa qualidade de vida antes desse tumor voltar a crescer. Esse aqui é um exemplo onde podemos usar a terapia definitiva, mesmo quando não estamos pensando na cura. Com a radioterapia paliativa, nunca teríamos visto esse tipo de resposta. Um outro bom exemplo de quando usamos a radioterapia apenas é para os tumores de cérebro. Esse aqui é um animal que tem um tumor de plexo coroide. E, novamente, ele foi tratado com a radioterapia de intenção definitiva. Ele passou por uma ressonância magnética 16 meses após a radioterapia, o tumor não é mais visível, há uma hiperintensidade na imagem e esse é um efeito colateral na ressonância magnética. Não é um efeito colateral clínico, mas, novamente, aqui um bom resultado quando a cirurgia não é possível. Mas esse não é o caso. Às vezes, precisamos combinar a radioterapia com a quimioterapia ou a cirurgia.
é bom fazer isso, porque a radiação e a quimioterapia funcionam melhor quando estamos tratando cargas de doença microscópica. Quanto menos tumor, mais eficaz a terapia. Se combinarmos a radioterapia com a cirurgia, é muito eficaz. Às vezes podemos até curar os animais. Então precisamos pensar no timing da radioterapia, se é antes ou após a cirurgia. Os objetivos da radioterapia pré-operatória são de diminuir o tamanho do tumor antes da cirurgia para facilitar a cirurgia e também de esterilizar as células e a margem ao redor do campo cirúrgico. Os riscos da radioterapia pré-operatória é que a radioterapia pode aumentar os riscos da complicação dessas feridas e da deiscência dos pontos. Os patologistas também não têm mais a oportunidade de avaliar a amostra retirada nessa cirurgia, porque causa alterações teciduais e é mais difícil fazer a análise histológica desta peça. Às vezes fica difícil determinar as margens que foram retiradas e isso pode ser ruim para a terapia adjuvante. Mas os grandes benefícios são, uma vez que a radioterapia ela se baseia na produção de radicais livres, você precisa da presença de água e oxigênio. E após a cirurgia, há muita hipóxia nos campos cirúrgicos e aí nós precisamos dessa grande quantidade de radioterapia pós-operativa. Pré-operativo, você não terá essa disrupção dos tecidos, você poderá usar doses menores de radiação. Você também trata menores campos pré-operativa. Se você tem pequenos campos e pequenas doses, os riscos de efeitos colaterais adversos são menores quando usamos a radioterapia pré, quando comparada com a pós. Há problemas técnicos. Quando você usa a radioterapia pré-operatória, você sabe exatamente onde está o tumor e você consegue identificar onde usar a radioterapia. Não há também a contaminação do tumor no campo cirúrgico. Às vezes, nós também fazemos a radioterapia pós-cirúrgica. Nós removemos o tumor e depois fazemos a radioterapia. Novamente, aqui queremos esterilizar as margens do tumor e evitar o crescimento desse tumor novamente. A complicação aqui está associada à cicatrização, mas ela é menor do que quando usamos a radioterapia pré-operatória. O benefício é que o tumor, a grande parte do tumor já foi removida, então o risco de metastatizar é menor. E se esse tumor causa desconforto ou dor, isso também já foi tratado. E às vezes você pode evitar a radiação de uma maneira geral. Se a cirurgia foi muito bem feita, conseguiu remover todo o tumor, você não precisa da radioterapia pós-cirúrgica. Como eu mencionei, frequentemente nós utilizamos a radioterapia quando não acreditamos na excisão completa do tumor. E é nesses momentos em que nós pensamos na radioterapia adjuvante, pré ou pós-operatória. É muito comum para os sarcomas associados à vacina, sarcomas vacinais em felinos. Nós sabemos que a maioria desses casos se beneficiam da radioterapia e quando os tumores são muito grandes, nós também usamos a radioterapia para diminuir a toxicidade. E nesses casos, nós usamos ela pré-operatória. Para os tumores caninos, nós costumamos usar a radioterapia pós-operatoriamente. Nós também utilizamos pós-operatoriamente para os mastocitomas, quando temos margens incompletas na patologia, e aí nós fazemos a radioterapia pós-operatória. Nós também podemos fazer a radioterapia pós-operatória com os linfomas, quando temos uma cirurgia no mediastino e era mais difícil ressecar a peça do que o cirurgião imaginava, ou também para meningiomas. Meningiomas em cães tendem a ser atípicos e invasivos, e nesses casos a radioterapia pode ser útil.
Essencialmente, a radioterapia pós-operatória ela deve ser considerada em qualquer momento após a cirurgia, quando há um alto risco de recidiva. Eu coloquei aqui como exemplo os tumores da bexiga urinária. Nós sabemos que se temos um tumor um carcinoma de células transitórias apical, ele tem uma taxa de recidiva muito grande e você pode reduzir essa taxa de recidiva se você fizer o tratamento radioterápico dessa bexiga urinária pós-operatoriamente. Eu falei como a radioterapia pode aumentar os riscos de cicatrização. E esse aqui é um estudo que foi feito em 2005 na Universidade da Califórnia, Davis. O Dr. Seguin, que é um professor de oncologia, ele fez esse estudo e avaliou a ação da radioatividade na cicatrização dos flaps cirúrgicos. E ele notou que houve um aumento no risco de deiscência destes flaps. Mas isso não aconteceu de uma maneira bastante frequente. A conclusão é que isso foi mais raro. Então, mesmo quando você tem que fazer uma cirurgia reconstrutiva muito grande, a radioterapia ainda pode ser útil e pode ser muito segura ainda nestes casos. Nós usamos muito quimioterapia na oncologia veterinária, então precisamos pensar em como combinar a radioterapia com a quimioterapia. E a primeira pergunta que eu me faço é como vamos combinar isso de uma maneira segura. Os pacientes estão passando pela anestesia diariamente, eles são manuseados frequentemente. Se darmos a quimioterapia ao mesmo tempo que a radioterapia, aí nós temos que nos preocupar com a quimioterapia ser excretada na urina e depois extravasar a urina na mesa que as pessoas terão que manejar. Então, isso pode ser um risco para as pessoas. Então, você sempre precisa questionar a segurança. E os catéteres também. Frequentemente, esses pacientes têm um acesso venoso para anestesia. E nós podemos usar o mesmo catéter na anestesia e na quimioterapia? Não. Depende do tipo de quimioterapia. Às vezes sim, às vezes não. Depende do tipo de quimioterapia. Se vamos dar apenas uma dose de radioterapia e uma dose de quimioterapia, talvez podemos dar primeiro anestesia. E se o catéter ainda estiver bom e operante, nós podemos utilizar este mesmo catéter após a anestesia para a quimioterapia. Normalmente, nós utilizamos um catéter para a quimioterapia e depois a anestesia da radioterapia. Nós podemos usar o mesmo catéter, mas você precisa usar luvas grossas para evitar a exposição das pessoas durante a anestesia. Então, é importante sempre pensar na segurança. A grande questão clínica é o timing da radioterapia em relação à quimioterapia. Se fazemos isso de uma forma sequencial, uma depois a outra, ou se fazemos concomitantemente as duas ao mesmo tempo. Então, a quimioterapia sequencial é muito comum na medicina baseada em medicina. Então, nós usamos primeiro a quimioterapia e depois a radioterapia. Isso é muito bom para doenças que têm uma alta taxa de metastatização. Você trata a taxa de metastatização antes de tratar o tumor local. Também é interessante para diminuir o tumor antes de fazer a radioterapia, porque assim você reduz a quantidade de radiação que você precisa e diminui os efeitos colaterais. Mas ela é muito incomum na veterinária. Por quê? Por vários motivos. Normalmente, a utilizamos como adjuvante, que é para controle local, e depois a quimioterapia como terapia adjuvante. Às vezes, nós usamos a quimioterapia concomitante. E nós normalmente utilizamos uma dose menor de quimioterapia, tipicamente 10 a 20% de redução da dose. E nós fazemos isso concomitantemente. E se fazemos isso, nós podemos fazer isso de uma forma segura na maioria dos casos e não
necessitaremos da quimioterapia adjuvante. Ao começar com uma dose menor de quimioterapia, é menos eficaz, mas podemos começar 4 a 6 semanas antes, porque a alternativa à quimioterapia adjuvante é esperar para que todos os efeitos colaterais de curto prazo cicatrizem antes de iniciar a quimio. Se você fizer concomitantemente, você consegue fazer a terapia sistêmica muito mais cedo. O outro motivo para fazer a quimioterapia concomitante é que alguns agentes de quimioterapia podem melhorar os efeitos da radioterapia e, assim, melhorar o prognóstico dos pacientes. O lado ruim é que a quimioterapia pode piorar os efeitos colaterais da radioterapia. Nós também podemos ver as quimioterapias citoquinias, e isso pode fazer com que atrase a radioterapia. E toda vez que temos um intervalo numa radioterapia, isso faz com que a radioterapia seja menos eficaz. Então, ao dar a quimioterapia concomitante, nós tentamos melhorar o prognóstico, mas se o paciente adoecer e for necessário fazer um intervalo no tratamento para melhorar o hemograma, aí nós eliminamos o benefício da radioterapia. Então, temos que ter cuidado quando combinamos estas duas modalidades. Quando pensamos na dosagem da quimioterapia com a radioterapia, nós temos que pensar no objetivo da quimioterapia. Nós usamos a quimioterapia apenas para sensitizar o tumor. Normalmente, essas doses são muito baixas, 50% da dose máxima tolerada. Então, doses muito baixas que podem ser dadas frequentemente com baixo risco de toxicidade, mas se você não quiser usá-la como radiosensitizadora e quiser usá-la para melhorar o prognóstico e para antecipar a terapia sistêmica, você precisará usar uma redução da dose para não ter tantos efeitos adversos. Eu reduziria a dose em 20% na radiação de cabeça e pescoço, onde eu espero muita mucosite na cavidade oral, ou se eu fosse fazer uma radiação pélvica, onde eu possa ver a colite induzida por radiação. E aqui nós podemos piorar esses efeitos colaterais. Eu consideraria 10% de redução de dose com a radioterapia paliativa, onde os efeitos colaterais não seriam muito graves. Se é uma dose total muito baixa de radiação, por exemplo, nós usamos baixas doses de radiação para linfoma. Ou se estivermos usando a IMRT para proteger os tecidos normais. Aí não precisamos nos preocupar muito com os efeitos adversos de curto prazo. A última parte da palestra é onde vamos passar por vários exemplos de caso de acordo com os sistemas. Eu sei que está um pouco cedo para fazermos um intervalo, nós podemos usar esse tempo para perguntas. Nós fazemos as perguntas. Eu prefiro começar a próxima sessão com os casos. Então, agora nós vamos fazer as perguntas, tá? Gente, a gente tem agora mais ou menos uns 10 minutos para perguntas. Aproveitem, porque as perguntas precisam ser feitas para ele pela tradutora. Depois eu queria avisar alguma coisinha antes do intervalo, tá bom? Por favor, tem algum estudo sobre o uso de ozonioterapia associado à radioterapia para evitar até efeitos colaterais na pele e tecidos adjacentes?
Bom, há alguns estudos que avaliam diferentes formas de reduzir os efeitos adversos. Ozônio, oxigênio hiperbárico. Há dados em ambas as direções. Alguns estudos mostram benefícios e outros mostram que não há benefício e até prejuízo. Clinicamente, nós não usamos isso. Algumas pessoas gostam do oxigênio hiperbárico, os tanques de imersão. Eles usam mais para tratar os efeitos tardios da radioterapia e menos os efeitos agudos. Os efeitos colaterais na pele são difíceis de serem evitados. E muitas terapias que melhoram a pele pode piorar o prognóstico do paciente. Quando temos efeitos colaterais adversos na pele, é porque o tumor está muito próximo à pele. E para ter a radioterapia eficaz, nós precisamos desses efeitos colaterais. Evitar esses efeitos colaterais pode dar mais conforto ao paciente, mas aí tira o motivo da radioterapia. Por que fazer a radioterapia? Então, pode haver estratégias eficazes para evitar os efeitos colaterais, mas eu sou muito cauteloso ao ver esses dados. Eu preciso me convencer de que há um motivo bom para usar essas alternativas e não piorar o meu prognóstico geral. Eu tenho uma pergunta sobre o tratamento SRT, a radioterapia estereotática. Você pode me dizer que é possível fazer a radioterapia SRT com a radioterapia onboarding? Eu tenho experiência na universidade onde se usa a radioterapia com a radioterapia estereotática e não a tomografia, como você mencionou. Bom, essa é uma pergunta muito boa. Eu não falei muito a respeito da radioterapia estereotática porque não estará disponível aqui. Mas eu vou descrever a tecnologia que estará disponível para que vocês entendam a tecnologia e depois eu respondo a sua pergunta, tá? Historicamente, nós sabemos que o paciente está no lugar certo para o tratamento porque o acelerador linear ele tem laser e nós conseguimos ver o laser na pele do paciente. Nós marcamos eles de forma que acertem o centro do tumor. E aí nós fazemos um raio-x plano, uma radiografia do paciente para ter certeza de que os feixes de laser estão lá onde nós queremos que estejam. Classicamente, esses port filmes que nós chamamos, eles são feitos para o feixe com megavoltagem e as radiografias são de baixa qualidade. É difícil ver a anatomia. Você consegue ver a anatomia óssea, mas nada muito além disso. A pergunta era a respeito das imagens on-board. E eu descrevi que na nossa clínica nós temos uma forma de imagem on-board, que é aquela tomografia que eu descrevi para vocês. Mas há uma outra forma de on-board que está entre essas duas, que é a voltagem de pilar. E você pode utilizar isso para melhorar a visualização do tumor muito mais do que um port film. Não é tão bom quanto uma tomografia que já está no equipamento. Então, quando ele fala on-board, é a combinação da radioterapia com uma tomografia. Podemos usar esses procedimentos on-board para tumores de cérebro, osteosarcomas, mas se você vai usar a SRT para um tumor de tecido mole, você não consegue usar um raio-x para isso. Aí você precisará de uma tomografia. Uma alternativa para isso seria ver esses alvos de tecido mole com um raio-x e você poderia fazer isso ao implantar um marcador no tumor. E esses são os chamados fiducials, ou as sementes douradas.
elas são colocadas antes da radioterapia, elas são inseridas no tumor antes da radioterapia, identificamos elas no plano da radioterapia, conseguimos ver essas sementes douradas no raio-x, e isso é um bom substituto para saber a localização da tomografia, do tumor quando não há tomografia. Eles são semelhantes em termos de qualidade. A qualidade da radioterapia não tem nada a ver com a imagem. Há características dos aceleradores lineares que são feitos para usar a SRT e que melhoram a qualidade. Basicamente, quando você tem a SRT, você quer que a dose no tumor seja muito elevada e você quer uma queda na dose nos tecidos adjacentes. E você consegue isso com outras características do LINEAC, com os colimerizadores que são usados. Aqui nós temos 1 centímetro, e se você diminuir isso em 1 centímetro, o gradiente da dose irá diminuir. E com isso nós melhoramos em 100%. O nosso acelerador linear, ele tem folhas de 2,5 milímetros. Então, assim nós conseguimos proteger melhor os tecidos. Não quer dizer que o que você está propondo não pode ser usado para SRT. Você terá que ser menos agressivo com as dosagens. E você terá que ser cuidadoso em relação a quantas sessões você vai fazer. Uma sessão única de SRT não seria possível, mas talvez você consiga fracionar. Nós fizemos 3 tratamentos com 9 grays para tumores cerebrais. Sim, potencialmente, para tumores cerebrais, você pode usar essa abordagem. Você pode usar o acelerador linear, mas se você tiver um sistema de imagem combinado, seria muito mais interessante. Há algumas características físicas em relação à calibração da máquina e como que fazemos os testes de qualidade, garantia de qualidade, que garantem uma melhor SRT, e eu não vou falar muito desses detalhes técnicos agora, tá? Bom dia. Minha pergunta é a respeito de macroadenoma hipofisário. Com qual frequência vocês usam a radioterapia como monoterapia ou associado à cirurgia? E, diante desses quadros, qual o tempo esperado também de internação desse paciente em face das complicações? Boa pergunta. Uma vez que os macroadenomas da pituitária não são infiltrativos, você tem que escolher ou a cirurgia ou a radiação. A não ser que você tivesse feito a cirurgia e deixou alguma margem de tumor, você não precisa da radioterapia. Nos Estados Unidos, há apenas um cirurgião que faz essa cirurgia em todo o país, que faz a hipofisectomia. Então, a maioria dos cães e gatos com tumor hipofisário recebem o tratamento de radioterapia. Quando nós fazemos a SRT, é um tratamento, mas para o tipo de radiação que vocês têm aqui, seriam aproximadamente 20 sessões. Tá? O risco maior para esses pacientes é a anestesia. Fora isso, o tratamento vai muito bem e os riscos de efeitos adversos são muito baixos. Nós vamos falar mais a respeito desse tipo de tumor e os efeitos colaterais específicos, mas para mim, você tem que escolher uma ou outra abordagem de tratamento e os efeitos colaterais são mínimos. I would like to announce a little bit something about pet care, and then we go to the break.
Eu gostaria de chamar aqui em cima, antes do intervalo, a doutora Anil, a doutora Luciana, o doutor Casé, porque eles estão... a gente vai ter à disposição agora no intervalo. Vocês já conhecem a doutora Luciana, ela é a chefe do programa de relacionamento do Pet Care com veterinários. Aqui embaixo está o time dela, das promotoras. Então, a gente vai estar na nossa casinha aqui fora, no nosso balcão, para vocês precisarem de alguma coisa, conversarem com a gente. Nós começamos um programa de relacionamento com veterinários. A gente vai, por enquanto, a gente está no projeto piloto, vai ser uma coisa bem bacana, mas um deles, uma dessas ferramentas do relacionamento é o Help Desk. O Help Desk, ele é uma ferramenta para ajuda técnica para os colegas. Quem vai estar responsável é a doutora Anil. Então, aqui, vocês receberam um papel na entrada com todas as instruções como ele pode ser utilizado. No momento, ele vai ser livre para todo mundo por 30 a 40 dias. Depois, isso fará parte das pessoas que estarão inscritas no nosso programa de relacionamento. Então, a gente gostaria que, se vocês quisessem participar, 30 dias vai estar livre para todo mundo. A gente vai ficar bem contente com o contato. Também nós temos o Pet Care está relacionado com Imagem.vet, que é o sistema de telemedicina. A gente faz, né, diagnóstico de raio-x 24 horas. E também agora entramos com a parte de telemedicina na parte de cardiologia, de eletrocardiograma. Então, o doutor Casé, o Eduardo, está aqui. Eles vão estar aqui fora também para atender vocês durante o break sobre informações, dúvidas que vocês têm a respeito. E a gente volta daqui a meia hora para uma apresentação breve do que a premiação da Premier, uma apresentação breve do que nós estamos abrindo um serviço de radioterapia agora no Brasil. A gente vai contar um pouquinho para vocês. E a segunda parte da palestra do Dr. Michael Nolan. Muito obrigada e um bom break.